Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, à luz da palavra de Deus, assuntos que são relevantes para as nossas vidas. O tema de hoje, como todo sábado, é um tema maravilhoso. Nós trazemos mais uma vez um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no segundo trimestre de 2023, já chegando no finalzinho do segundo trimestre de 2023. E o tema é bem interessante, né? Somos todas vocacionadas. Nós vamos falar sobre vocação, Esse é um tema que muitas vezes há uma interpretação incorreta, né, com relação a isso. E a autora, a Suirlene Lima Costa, ela traz assim esclarecimentos maravilhosos para as nossas vidas. Então, somos todas vocacionadas, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Suirlene Lima Costa. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para orar ao Senhor. Olá, irmã Paulina, graça e paz, muito boa noite, pastor. Sabadão especial, né? Sabadão cheio da bênção, da graça e da misericórdia do Senhor. Amém. A senhora está elegante com esse chale. É chale que chama? É Sharp. Sharp, né? É Sharp. Está muito elegante, viu? Parabéns. Grande abraço, um beijo na família. Mas estamos aqui para esse momento de oração, de intercessão, de pedirmos a Deus que abençoe a sua casa, que abençoe a sua vida, que abençoe a sua família. E hoje, a revista Visão Missionária, como sempre, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para abençoar as nossas vidas. E o tema de hoje, como já foi anunciado, é que elas são todas vocacionadas, né? As mulheres, todas vocacionadas. Então nós vamos orar para que ao término desse estudo, elegante como a irmã está, com esse Sharp, esse estudo seja abençoador para todos quantos dele contato tiverem, informação tiverem, para a honra e para a glória de Deus. Convido você, convido a sua família, para que estejamos juntos nesse momento, orando ao Senhor, tá bom? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso amado, querido, soberano e eterno Pai celestial, Deus, Criador de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós, ainda pecadores que éramos, o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Em nome de Jesus, Pai, colocamos em Tuas mãos a vida da Tua serva, a irmã Paulina, ministrando os estudos de sábado. E hoje não é diferente. Hoje é uma noite especial, onde com esse tema, somos todas vocacionadas. A Tua serva estará trazendo a luz da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, ó Deus, lições que serão utilizadas, que serão praticadas em nosso viver diário. Nos ajuda, Senhor, na compreensão, nos ajude com o Teu Santo Espírito, tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada, para que nós possamos, ó Deus, consagrar o nosso coração e o nosso entendimento, e ao término desta aplicação, ao término desse estudo, possamos estar enriquecidos com os ensinos da Tua palavra, do Teu reino. Obrigado por tudo, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Tá certo, irmã Paula. Um grande abraço, um ótimo estudo, uma noite de paz. Amém. Posso só fazer aqui um agradecimento rapidinho? Sim. No sábado passado, domingo passado, né? Dia 4, aconteceu o primeiro piquenique dos embaixadores do rei, das mensageiras do rei e do Ministério Infantil da Igreja Batista Cidade de Almadina, ali no sítio Frutapão, o sítio do irmão David, um lugar maravilhoso. E irmão David, irmã Néia e o irmão Davi, né, receberam a igreja ali, os embaixadores, os mensageiras e o Ministério Infantil, de uma forma toda especial. Muito obrigado, irmão David, muito obrigado, irmã Néia, irmão Davi, e obrigado também às nossas líderes, né? A liderança que esteve ali com os embaixadores, o pastor, o irmão Val, a liderança do infantil, a irmã Maria Aparecida, e a liderança de Mensageiras do Rei, que foi a irmã Selma Gama de Miranda e a irmã Marivone. E obrigado também a todos que nos ajudaram
levando essa caravana até o sítio Frutapão. Nós tivemos o irmão Maico, o irmão Bito, o irmão Genilson, o irmão Diácono José Carlos, o próprio irmão David, né? Faltou alguém, irmã Paula, nessa gratidão de transporte aí? Acho que não, né? Acho que não. E Silas. O irmão Silas também, nosso irmão Silas Souza, esteve conosco ali nos ajudando, dando um suporte muito bom. Essa gama de gente boa, motorista, colocaram seus carros para levar aquela turma maravilhosa ali no sítio Frutapão. Foi uma tarde, uma manhã, uma parte da manhã e uma parte da tarde muito especial. Foi um dia gostoso na presença de Deus e, como a irmã Paulina sempre diz, culminando a noite com o culto dirigido pelos embaixadores do Bênção reino. Pura sem mistura. Bênção pura sem mistura. Então fica a nossa gratidão, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um dos departamentos da Igreja Batista Sinai de Almadina e as suas lideranças em nome de Jesus. Tá bom, irmã Paula? Por hoje é só. Um ótimo estudo. Deus te abençoe. Amém. Linda como sempre, tá bom? Obrigada. Um abraço, querida. Amém. Somos todas vocacionadas, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Suirlene Lima Costa. Muito bom esse tema. E Suirlene, ela começa com uma pergunta para mim e para você. Você concorda com a frase do tema? Você concorda que somos todas, que somos todos, eu coloco logo, aí englobando logo a todos, que somos todos vocacionados? Faz sentido dizer que Deus ele tem um propósito na vida de todas as pessoas e, é claro, na vida também de todas as mulheres, de todas as pessoas que existem na face da terra? Faz sentido, tem sentido, tem propósito dizer que Deus tem um propósito todo especial na vida das mulheres e na vida de todas as pessoas da face da terra. A gente costuma muito ouvir essa frase, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas qual o propósito de Deus para a sua vida, você sabe? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e nós somos realmente todos vocacionados, nós somos chamados por Deus. Então, a autora ela começa dizendo o seguinte, que ela acredita que esse tema ele deveria estar em constante discussão no meio cristão. Até porque há um entendimento errôneo com relação a isso. E aí ela diz o porquê. Ela diz que, primeiro, porque converge para o propósito de vida de uma pessoa que é nova criatura em Deus e, consequentemente, a missão da igreja. E segundo, porque a compreensão correta do seu significado ainda é minoritária, entre todos nós. Ainda é pequena, é pouco conhecida. O que realmente significa ser vocacionados. Porque muitos acreditam que vocação é um assunto restrito para pastores, para líderes de igreja, para missionários, Nós estamos agora no domingo que vem, já é o segundo domingo de junho, é o dia do pastor, e esse tema ele vem muito assim a calhar, e às vezes a gente imagina que o chamado é só para ser pastor, para ser missionário, para ser líder de igreja, para ser líder de MCM, líder de jovem, para participar em alguma coisa na obra do Senhor, na posição de líder, daquele que lidera o povo de Deus. Então, muitos acreditam que vocação está restrita a isso, a líderes, a pastores de igreja, e que a participação daqueles que não se restringe somente. A gente percebe que ser vocacionado não se restringe somente às celebrações de cultos, a celebrações na igreja. É uma das razões que esse pensamento ele precisa traz essa divisão, porque às vezes a pessoa imagina que ser vocacionado por Deus é só estar atuando na igreja, é só com relação ao ministério da igreja. Mas a gente vai ver e vai aprender com esse estudo que a palavra de Deus ela traz assim uma
uma clareza para nós. Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias, para todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente, né? Não seria diferente. E aí a gente vai ver que muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a gente acaba colocando essa questão da vocação apenas com relação à adoração, à revelação, a um processo de transformação e de uma atuação direta na igreja. Mas a gente vai ver que vocação, né, na palavra de Deus é algo diferente. Deus nos traz assim um chamado. E aí a autora diz que espera sinceramente que você se incline para essa preciosa verdade que é a palavra de Deus. Que você se destitua de todo paradigma, de todas as concepções preconcebidas e que você esteja aberto a ouvir, a entender, a compreender à luz da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós dividimos a nossa vida entre vida secular e sagrado. E acreditamos que vocação está sempre relacionada à igreja. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Será que é isso que nós vamos encontrar na palavra de Deus? A gente vai ver em Efésios capítulo 4, versículos de 11 em diante, que a palavra de Deus nos diz assim: e ele mesmo, né? Ele quem? Deus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí no versículo 15 e 16 a palavra de Deus nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para a sua edificação em amor. Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquele que desceu foi o mesmo que subiu. Né? Que está, o versículo anterior diz isso. E ele está além dos céus, para encher todo o universo. E a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão estão em todos os lugares, contemplando os bons e maus. A Bíblia nos diz que Deus ele é onipresente, que Deus é onisciente, onipotente. E esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, que morreu e ressuscitou, esse Deus, né? Foi ele mesmo quem deu dons à igreja. Ele deu dons às pessoas. E ele escolheu alguns para serem apóstolos, para serem discípulos, escolheu alguns para serem profetas, para estarem levando a palavra de Deus, escolheu outros para evangelistas, escolheu outros para pastores e mestres na igreja que estivessem ali ensinando, que estivessem ministrando a palavra de Deus. E aí ele fez tudo isso para quê? Para que o Senhor deu dons à igreja? Para que Deus distribuiu os dons? Para quê? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. A fim de fazer o quê? De construir o corpo de Cristo. A fim de construir a igreja do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor, para o crescimento da igreja do Senhor. Até que o quê? Até que todos nós chegamos a uma só fé, né? Cheguemos à unidade na fé, que cheguemos a sermos um em Cristo Jesus. E que nosso conhecimento no Filho de Deus seja um conhecimento único, que possamos como igreja, como corpo, porque a Bíblia ela denomina
ela diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E assim, quando nós chegamos a ser um, que formamos um corpo, e a gente vai ver que o corpo ele é bem interessante. Eu estou aqui fazendo estudo e sempre coçando a pontinha do dedinho aqui, coçando o dedinho, porque está incomodando, dolorido. E dói, incomoda o corpo todo. É interessante que dói até o dente quando uma parte do corpo da gente está doendo. A gente fica febril, né? E aí, por que isso? Porque nós somos um. Estamos interligados. As juntas, as medulas, os nervos, as células, o sangue correndo por todo o corpo, tudo está interligado. Então, qualquer parte do nosso corpo que se incomoda, que machuca, dói o corpo inteiro. E a Bíblia nos diz que Deus ele distribuiu dons para que a igreja crescesse, para que a igreja fosse uma como um corpo. E quem seria o cabeça desse corpo? Quem estaria dando todas as direções, todas as diretrizes, todos os comandos para que a parte do corpo execute? Cristo. Né? A gente vai observar que seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em quem? Naquele que é o cabeça. A Bíblia nos diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, do qual todo o corpo, quando ele está bem ajustado, ele está ligado em todas as juntas, ele cresce para a justa operação de cada parte. A gente vai ver que quando o corpo está interligado, que tudo está funcionando direitinho, o cérebro dá o comando e as partes do corpo a executa. E aí o corpo vai crescendo, vai aumentando, né? E aí, e Cristo fala o seguinte, que isso acontece por quê? Para que não sejamos, queridos, como crianças, não sejamos mais como meninos, que nos deixemos levar que se deixam levar pelos engodos, pelas mentiras, que são arrastados, empurrados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos permanecer firmes, inabaláveis, partes de um corpo. E que não nos deixemos levar por pessoas que acabam com mentiras e enganos, levando a muitos a trilharem por caminhos errados. Então, a Bíblia nos convida a que sejamos um, a que cresçamos em corpo. É isso que a palavra de Deus nos diz. E que seguimos, que devemos seguir, né? Que sigamos a verdade. E essa verdade em amor. Em amor. Porque Deus, ele é amor. Deus é amor. Então, nós precisamos seguir os comandos de Cristo, que é o cabeça. Mas aí vem, falando sobre isso, né? Falando que a Bíblia diz isso, que Deus deu os dons para uns, deu dom de profetas, de evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Surge uma pergunta que a autora faz para mim e para você. Então, o que é vocação? Você compreendeu o que é vocação? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, é um convite que Deus nos faz, que Deus faz a mim e a você, para que sejamos seus discípulos, para que sejamos seus seguidores. É responder a uma convocação. Então, mas o que essa afirmação significa? O pastor Ronaldo Lindório, ele explica que chamado e vocação são termos similares na palavra de Deus e que derivam da expressão kalel, que significa chamar ou convocar. Então, para ele, convocação não é um projeto, um estilo de vida, né? Vocação não é um projeto, um estilo de vida. Não é um projeto, mas é um estilo de vida. Não se baseia em uma lista de tarefas do que você deve fazer ou deixar de fazer, mas é um relacionamento único, pessoal e intransferível com Deus, com o nosso Pai. Então, é um propósito direcionado exclusivamente por Deus. A gente vai ver que em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim: e sabemos que todas as coisas, todas elas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos convocados por Deus e nós precisamos entender que vocação
e chamado, né, são termos similares, são termos parecidos e se derivam da expressão kaleo, né? Se derivam do grego aí kaleo, que significa convocar, que significa chamar. E Deus chamou a todos. Deus chamou a todos nós, né? Esse chamado é para mim e para você. E Ele chamou com um fim maior. E qual é o fim maior? A gente vai ver que esse fim é a glorificação do nome de Deus. É isso que Romanos 16, do 25 ao 27 nos diz. A palavra de Deus nos diz assim em Romanos 16, do 25 em diante. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus, de acordo com o ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dado a glória para todo sempre e por meio de Jesus Cristo. Amém. Então a gente vai ver que Deus nos chamou, né, aquele que tem poder para confirmar esse evangelho e proclamar esse evangelho através de Jesus, essa verdade através de Jesus Cristo, de acordo com uma revelação de um ministério que antes era oculto a nós, mas que foi revelado por meio de Cristo Jesus. Esse evangelho, essa verdade, a esse Deus único e verdadeiro, a esse Deus sábio, seja dada toda a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É uma coisa fácil? Glorificar a Deus para todo sempre, através de Jesus Cristo. É fácil? É uma tarefa fácil? Não é fácil, queridos. É uma tarefa de renúncia. É uma tarefa que implica uma renúncia diária. É uma tarefa de mortificação da carne para que o Espírito de Deus, né, esteja operando em nossas vidas. É deixar o Espírito de Deus lapidar, trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. Então nós somos desafiados a reconhecer a nossa natureza pecaminosa, como também a obra redentora apresentada pelo Salvador Jesus Cristo. Eu só posso receber a Cristo como meu Salvador se eu tiver a percepção, a compreensão de que eu estou perdida, de que eu preciso de salvação, de que eu preciso de um norte. Se eu não tiver essa compreensão de que estou perdida, eu vou continuar caminhando a esmo. Então eu preciso compreender que estou perdida e preciso que alguém salve a mim, salve a minha vida. E quem é esse meu Salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a nossa tendência, como citados nas Escrituras Sagradas, é não fazer aquilo que nós queremos, e sim o mal que não queremos. É isso que Paulo diz, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo pela minha natureza pecaminosa. E aí nós vamos ver que Cristo nos convida à santificação. Cristo nos convida a sermos seus imitadores, a sermos seus discípulos. E Deus não nos deixa, queridos, sós. Nessa trajetória com Cristo, percebemos que foi Deus quem nos criou e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E em nosso corpo nós temos o DNA do Senhor. Então, nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, de 26 a 27, que a palavra de Deus nos diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os criou para quê? Para a glória do seu nome. É isso que Isaías 43, 7 nos diz, porque nós todos fomos chamados pelo
Mas todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. É isso que diz o Senhor. Então Deus nos criou para a glorificação do seu nome. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos convocados por Deus para a glorificação do seu nome. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E todos os dias é travada uma batalha entre carne e espírito. E vencerá aquele a quem nós alimentarmos mais. E o que seria então, é o que a autora faz a pergunta para mim e para você, o que seria então viver para a glória de Deus? O que seria viver para a glorificação do nome de Deus? Nós fomos chamados, nós fomos criados, nós fomos convocados para a glorificação do Senhor. A gente vai ver que a palavra de Deus tem uma palavra para tudo, tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Então, os textos bíblicos respondem a essa pergunta. Entre eles, nós podemos citar Salmos 100, 2 e 3, que diz, olha, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, que foi ele que nos fez e dele somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Foi alguém chamado, 1 Coríntios 7, versículo 7, versículo 20, diz assim, foi alguém chamado sendo solteiro? Permaneça solteiro. Se é casado, não se separe, mas mantenha-se casado. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não faça se circuncidar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que 1 Coríntios 10, 31 nos diz. Então, sobre glorificar a Deus e fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O que é que isso significa, queridos? Significa que o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso proceder, todas as instâncias e momentos das nossas vidas são momentos ímpares que nós temos para glorificar o nome de Deus. Na casa, em nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, em nossas férias, nos feriados. Às vezes parece assim, que somos cristãos apenas aos domingos ou nos dias de culto. Quando estamos de férias, nos esquecemos completamente, tiramos férias também de Deus, né? Mas a palavra de Deus nos convida a fazermos tudo. E quando a Bíblia fala quer comais, quer bebais, ela está se referindo ao básico. Aquilo que a gente não pode deixar de fazer, que é comer e beber, né? Aquilo que sustém o corpo. Então, até no básico, até nas nossas necessidades vitais, que tudo que façamos seja feito, que venhamos a fazer para a glorificação do nome do Senhor. Então, o pastor Arnaldo César Ferreira diz o seguinte, que a maioria de nós é levada a pensar que glorificamos a Deus só quando nós estamos fazendo as coisas na igreja ou quando pensamos nos assuntos bíblicos e espirituais. Mas isso não é verdade. Glorifica-se a Deus na vida toda. Você pode fazer da sua profissão o seu ministério. Como diz o professor, como diz o pastor Arnaldo, né? Arnaldo César, faça da sua profissão o seu ministério. Seja você professor, seja você administrador, seja você designer, seja você enfermeiro, biólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psicanalista. Faça da sua profissão o seu ministério. Porque nós precisamos glorificar a Deus em todas as situações das nossas vidas. Faça do seu lar o seu ministério. Faça do seu casamento o seu ministério. Faça das suas relações interpessoais o seu ministério.
Você tem acesso a lugares em que a grande maioria das pessoas não tem. Eu costumo dizer assim para minha filha, para as minhas filhas, olha, nunca esqueça o Deus que te colocou aí. Nunca esqueça o Deus que colocou você na posição que você está. A posição que você se encontra hoje é uma posição que permite a você acesso a lugares que muitos pastores e missionários não podem adentrar. Então você foi colocado por Deus para que estivesse ali sendo um instrumento para a glorificação do nome de Deus. Então que a sua vida, que o seu trabalho, que o seu ministério seja a sua vida, o seu proceder, seja o seu namoro, seja o seu casamento, seja a sua família, seja o seu trabalho, que o lugar onde você esteja seja esse ministério, porque nós fomos chamados por Deus para glorificarmos o seu nome, fazendo todas as coisas. Em todas as instâncias das nossas vidas, nós fomos convocados por Deus para glorificar o seu nome. Então, nós vamos falar agora sobre mulheres vocacionadas. Não há dúvida que a mulher ela tem valor, né? Durante muito tempo, as mulheres não eram nem sequer contadas. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo ele quebrou paradigmas. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, mesmo na época que mulheres não eram contadas, nós vamos observar que as mulheres elas foram valorizadas e usadas por Deus para a glorificação do seu nome. Então, as mudanças quanto à participação e à contribuição da mulher, elas aconteceram ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. E a gente vai ver que houve um destaque positivo nesse processo de conscientização do mundo, em que o mundo está vivendo com relação à valorização da mulher. Com relação, a gente vai ver que a mulher hoje, há uma luta para que haja uma igualdade, né, em relação de direitos, tanto do homem quanto da mulher, porque durante muito tempo, muitos profissionais que exerciam a mesma função, mas por serem de gêneros diferentes, tinham salários também diferentes. E a gente vai ver que hoje há uma luta com relação a isso. Nós vamos encontrar mulheres em congressos, mulheres em plenárias, mulheres na frente da igreja, mulheres pastoras, mulheres missionárias. Nós vamos encontrar as mulheres em destaque, né? Nós vamos encontrar a atuação das mulheres em destaque. E aí a gente vai ver que há essa conscientização do mundo, esse processo é um processo positivo de conscientização, de valorização da mulher. Mas aí a autora ela faz uma ressalva que ela não está se referindo a esse feminismo que acaba digladiando, né? Gritando, exigindo se tornar como o machismo, que durante muito tempo era autoritário, autossuficiente. Nós não estamos falando dessa valorização que deixa a mulher autossuficiente. Nós estamos nos referindo ao papel, né, adequado da mulher, coerente à sua existência como mulher. Você foi chamada por Deus e foi vocacionada por Deus para exercer um papel grandioso na obra do Senhor, como você é, mulher. Sendo aquilo que você é. Independente de você ser frágil, se você é forte, independente da sua personalidade, do seu temperamento, independente das suas limitações, das suas potencialidades, você foi chamada por Deus, como você é. E a gente vai ver que na palavra de Deus, a Bíblia registra e endossa a contribuição da mulher nos trabalhos desenvolvidos na igreja primitiva. E nós vamos ver o exemplo aqui, a autora cita o exemplo de Romanos, capítulo 1, de 1 a 16, que a gente não vai estar lendo, mas vocês podem depois, posteriormente, estar em casa dando uma lidinha nesse texto, né, de Romanos 16, de 1 a 16, onde Paulo ele começa recomendando que muitas vezes
Paulo era considerado machista por alguns maus intérpretes da palavra de Deus, a autora faz essa ressalva, mas Paulo, né, Paulo recomenda, né, recomendando ali na sua carta de recomendação, Paulo ele apresenta a Febe à igreja de Roma. E aí Paulo neste capítulo, esse capítulo há 24 nomes individuais que são citados em agradecimento por Paulo ao serviço prestado ali na igreja de Roma. E dentre esses 24 nomes, Paulo destaca 10 mulheres, né? Paulo agradece, ele cita a 10 mulheres. E nós vamos observar que essas mulheres, elas atuam em diversas áreas, atendendo às diversas necessidades. Olha que a palavra de Deus diz, que Deus deu os dons, distribuiu os dons para o quê? Para o crescimento do corpo, para que o corpo fosse crescendo, aumentando, se desenvolvendo. Então a gente vai ver que Febe era serva, provavelmente fazia alusão à sua função como na diaconia, né? Priscila era colaboradora, ela confeccionava tendas. Maria, Trífena, Trifosa e Perside são classificadas como trabalhadoras. Júnias, parente de Paulo, sem uma definição exata, mas também contribuinte entre os apóstolos. Uma anônima, mas não menos importante, é a mãe de Rufo, que se tornou como uma mãe também para o apóstolo. E finalizando a lista, nós temos Júlia, a irmã de Nereu. Então, entre outros exemplos mais recentes, a autora cita aqui o exemplo de Ruth Belgram, né? Ruth Belgram. E ela faz uma pergunta aqui: você conhece esse nome? Né? O sobrenome é bem conhecido. Que é de Billy Graham. Né? A gente vai ver um grande evangelista, Billy Graham. E aí a autora cita esse exemplo aqui de Ruth no serviço do Senhor. Né? O Senhor enviou a Ruth desde a infância. Ela já demonstrava sua fé em Deus. Ela passou a infância nos campos de missões, na China, ao lado dos pais e dos irmãos, enfrentando doenças e caos das guerras. Se casou com Billy Graham em 1943 e, apesar de o destaque ser sempre para o esposo, tem um provérbio popular que diz que ao lado de um grande homem, né? Alguns dizem atrás de um grande homem, eu sempre falo ao lado, né? Ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. E aí a gente vai ver que Ruth realmente foi um exemplo de mulher ao lado, uma grande mulher ao lado do evangelista Billy Graham. Então o ministério de Ruth também foi sólido. Sua filha Anne Graham Lotz, testemunhando sobre eles, diz o seguinte: ela faz uma paráfrase em Provérbios, né, 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Então ela diz que a sua mãe era uma mulher virtuosa, que a luz da minha mãe ficava acesa no final da noite e no início da manhã, enquanto ela estudava e lia a Bíblia. Então ela conta o exemplo aqui, que a mãe dela, logo nas primeiras horas da manhã, estava lendo a palavra de Deus, se debruçando na palavra de Deus, lendo e orando nas primeiras horas da manhã e ao final do dia. E o pai, mesmo que todo mundo o aclamasse como um grande evangelista, como um grande homem de Deus, a gente vai ver que ela cita o exemplo aqui. É muito interessante isso, porque é um exemplo de filha, e os nossos filhos, eles são testemunhas nossas, testemunhas da nossa fé. Os nossos filhos queridos são as melhores testemunhas da nossa fé, porque é muito fácil nós sermos cristãos do lado de fora, colocarmos uma máscara, uma Bíblia na mão e irmos para a igreja nos trajando como cristãos. Mas viver o cristianismo, a glorificação do nome de Deus no dia a dia, como a palavra de Deus nos instrui, é difícil. E os nossos filhos são testemunha, são testemunhas da nossa fé, da forma como nós nos portamos, como nós nos conduzimos, se lemos ou não a Bíblia, se vamos ou não a EBD, se
compartilhamos ou não da palavra de Deus, se falamos ou não mal dos outros. Os nossos filhos estão conosco 24 horas praticamente, né? Eles convivem conosco o tempo inteiro. Então, eles desde criança são testemunhas daquilo que eu e você fazemos. Então, a filha de Billy Graham, ela disse que a mãe dela era sempre discreta, gostava de se mover nos bastidores, era mais longe dos bastidores, né? Mas ela estava sempre a preparar sermões, a escrever livros. A filha, Ruth, ela foi autora e coautora de 14 livros. Ela faleceu em 2007, quando faleceu Billy Graham, reconheceu que sem a parceria e o incentivo de Ruth, ao longo dos anos, o seu próprio trabalho seria impossível. Porque nós somos chamados por Deus, e foi isso que Billy Graham disse, como uma equipe, onde um completa o outro, onde um ajuda o outro, né? A mulher foi colocada ao lado do homem para ser auxiliadora, companheira, para estarem lado a lado, trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus. Então é muito bom esse testemunho, né, da própria filha com relação aos seus pais. E a gente vai ver o seguinte, que a autora fala o seguinte: qual é o maior desafio para uma vocacionada, para um vocacionado, né? Um convocado, um chamado por Deus? Os desafios para assumir a vocação, eles são diversos. Falta de tempo, imaturidade nas relações, problemas na família, a saúde física, a saúde mental e tantos outros que poderiam ser assim, justificativas para a gente desistir ou até mesmo deixar de cumprir esse ministério que Deus nos colocou. Porque Deus colocou um ministério em nossas mãos. O ministério de evangelizar, de anunciar as boas novas, é uma ordem dada por Deus. Não é algo colocado assim, apenas para o pastor, para o missionário, para a coordenadora de MCM, para a líder de jovens, para a professora de EBD, para os mestres da igreja. Não, Deus chamou a mim e a você e nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós, eu e você, fomos chamados, convocados por Deus para o exercício do ministério de levar a palavra de Deus. Então, quando nós nos deparamos diante dos desafios, que são N os desafios, muitas vezes a gente coloca a desculpa no trabalho, na falta de tempo, na imaturidade, nos problemas de família, e assim vai sucessivamente. Os desafios são N. Aí nós vamos encontrar em Lucas 9:23 a razão que nos desafia a um vocacionado. É isso que a autora nos diz. Jesus já dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. São apenas, a autora coloca aqui, né, que são apenas 3 verbos: negar, tomar e seguir. O teólogo William Barker, ele diz que negar a si mesmo é dizer não a si mesmo em todos os momentos, em todas as instâncias da vida, e dizer sim para Deus. A Bíblia nos diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dizer não para si mesmo é destronar-se a si mesmo para entronizar Deus em seu coração. É apagar-se a si mesmo como um princípio dominante na vida para fazer de Deus o princípio diretor. E o segundo imperativo é o tomar, né? Tomar quer dizer o quê? Fazendo referência à cruz. É estar disposto a suportar como homem aquilo também que Cristo suportou. E Cristo fez isso por amor, né? Então,
a autora diz o seguinte, que é estar disposto a suportar o pior que um homem possa nos fazer pela graça de sermos fiéis para com Deus. Fiéis para com Deus. Tomar a sua cruz. Tomar a cruz. Às vezes a gente quer fazer vingança com as próprias mãos diante das coisas que nos advêm, que às vezes o homem nos faz, e nós queremos se vingar ou mesmo agir de acordo com a nossa natureza. Mas tomar a sua cruz. Qual é a sua cruz? Às vezes a cruz da pessoa é um marido, às vezes a cruz da pessoa é um trabalho, às vezes a cruz da pessoa é uma situação no dia a dia. Eu não sei qual é a sua cruz, mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus nos convida a que nós coloquemos essa cruz e sejamos fiéis a Deus, independente das circunstâncias que nós estamos passando, que muitas vezes são dolorosas. A caminhada de Cristo ali com a cruz sobre os ombros, né? Sobre os ombros, não foi uma caminhada fácil. Foi uma caminhada difícil. O percurso se tornou longo ao extremo, porque o peso que Jesus Cristo carregava sobre si era muito grande. E as dores que suportou, tudo isso ele suportou por amor, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então, quem é o homem? Quem é eu e você para nos acharmos superiores a Deus? Então, a última ordem é seguir. E de forma lúdica, o autor diz o seguinte, né? Que ele faz um exemplo dessa questão do seguir. Aí ele explica aqui o que seria seguir de forma lúdica. Você conhece aquela brincadeira, seguir o líder? Né? Tá todo mundo em uma roda e o líder começa a fazer um gesto e aí todo mundo tem que fazer igual. E por mais que esse gesto seja difícil, ou seja vergonhoso, ou seja ridículo, é o que o autor coloca aqui, por mais ridículo que fosse o gesto, você seguia, né? E seguia dando risada e tentando fazer ali aquilo que o líder fazia. Então a vida cristã é uma constante do seguir o líder. Quem é o nosso líder? O nosso líder é Jesus. E nós precisamos seguir os seus passos, seguir os passos de Cristo. Nos portarmos e andarmos como Cristo andou. Cristo é o nosso maior exemplo e às vezes nós olhamos a um irmão, nós pegamos como exemplo a um líder, a um pastor que é falho como eu e você. O nosso exemplo, o nosso referencial de vida, ele precisa ser Cristo. O nosso líder é Cristo. A palavra de Deus nos diz que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E essa obediência de seguir esse líder, ela precisa ser uma obediência em palavras, em pensamentos e em ações. E aí a autora faz uma pergunta aqui para mim e para você. Onde você tem dedicado sua vida? Suas ações têm sido baseadas na proposta de vida que o Senhor lhe confiou? E aí você pode imaginar assim, eu não sou líder, né? Aí a autora fala assim, talvez você não seja uma líder, pregadora ou alguém que se destaca na igreja, mas em casa você assume o papel do bem-estar da sua família. Você acredita que recebeu de Deus uma vocação? Que você recebeu de Deus um chamado? Aí a autora diz o seguinte aqui, que ela espera sinceramente, eu também, que as suas respostas sinalizem que você compreendeu que tem participação no meio e no seio de Cristo, que você faz parte de um corpo, que Cristo é o cabeça e que o Senhor, Ele nos amou com um propósito, nos criou e nos amou e com um propósito de glorificação do seu nome.
O Senhor nos capacitou. O Senhor nos deu dons. Eu não sei qual dom que você tem. Eu não sei qual a função que você desempenha. Eu não sei qual cargo que você exerce no seu trabalho. Se você é solteira, se você é casada. Mas uma coisa eu sei. Você foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus para a glorificação do seu nome. Aonde você estiver, você foi chamada por Deus e capacitado por Deus para glorificação do seu nome, para o crescimento do seu reino. Então a sua devoção deve ser total e exclusivamente a Deus. E a sua vida deve refletir o brilho de Cristo em você. Que as nossas vidas reflitam o brilho do Senhor Jesus. E aí, para guardar no coração, o que eu deixo para você, se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos geração eleita, nós somos povo adquirido, povo exclusivo de Deus. E nós fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, para anunciarmos a sua palavra, insta-tempo e fora de tempo. Nós estamos em Cristo, porque Cristo nos chamou. Você está em Cristo, porque Cristo te chamou. Então, que Deus nos abençoe e você compreenda que você foi chamada por Deus para o exercício da sua obra. Um beijo no coração de cada um. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. A você que se inscreveu no canal, a você que compartilha os estudos. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te sustente, te fortaleça. Que Deus te dê sabedoria dos altos céus para o exercício desse chamado, dessa vocação de anunciar a palavra de Deus, insta-tempo e fora de tempo, dessa convocação que Deus fez para mim e para você. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por Deus, nós fomos comissionados por Deus para anunciar a sua palavra, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.